Do YouTube, do canal A Verdade das Escrituras, do grupo de WhatsApp A Verdade das Escrituras. Aqui fala o irmão Rangel. O motivo de eu fazer este vídeo é para nós meditarmos numa passagem das Escrituras que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Então vamos ler e depois nós vamos meditar nela, tá? Agora, irmãos, a respeito da vinda do Senhor, nosso Salvador, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém vos afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga, nos afirmando isso, enquanto profetizamos ou anunciamos o Evangelho, ou escrevendo isso em alguma carta. Não deixe que ninguém vos engane com nada disso, né? Pois antes desse dia terá que acontecer a revolta contra o Criador e terá de aparecer o perverso, o que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo do Criador, afirmando sendo o Criador. Amém? Muito bem. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses por um motivo. Já naquele tempo, havia uma doutrina afirmando que o dia da volta do Salvador já estava próximo, já ia acontecer, né? Ora, tinha menos de 100, 200 anos que o Salvador tinha morrido na cruz e já existia um pessoal falando que a volta do Salvador estava próxima, que o arrebatamento estava próximo. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, pessoal de Tessalônica, para advertir a eles, pedir a eles que ninguém enganasse a eles com cartas, com pregações, com mensagens, com livros, né, a respeito da volta do Salvador. Porque para que o Salvador volte e para que o arrebatamento aconteça, ou seja, a nossa reunião com Ele, é necessário que aconteça 2 sinais. Primeiro, apostasia. É necessário que as pessoas se afastem da sã doutrina do Salvador. Porque apostasia quer dizer afastamento da sã doutrina. Este é o primeiro sinal. Logo após este sinal, o antimessias tem que surgir. O iníquo, o perverso, ele tem que aparecer. Certo? Então, para que o Salvador volte e nós venhamos a nos reunir com Ele, é necessário que se aconteçam esses 2 sinais: a apostasia, afastamento da sã doutrina, e o aparecimento do iníquo, do antimessias. E ali o apóstolo Paulo diz assim, ele vai se levantar contra tudo, né, que é do Criador, ou seja, vai fazer oposição ao Criador, se colocará acima de todos, se sentirá o máximo, se sentirá o líder, se sentirá intermediário entre o Pai e nós, né? E se assentará no templo do Criador, querendo parecer o Criador. Como explicar esta parte da profecia? Se assentará no templo do Criador, querendo parecer o Criador. Para os religiosos protestantes, católicos, eles dizem a respeito desta passagem que o antimessias vai construir um templo em Jerusalém e se sentará neste templo e de lá comandará todo o mundo, comandará as pessoas. Correto? Quem nunca ouviu falar
nesta profecia do sistema religioso católico protestante. Eu fui de lá e eu ouvi dizer, olha, o Messias tem que construir o templo em Jerusalém, né? E se assentar dentro e dominar as pessoas, dominar o mundo. Só que nós precisamos entender uma coisa, queridos. O templo na Nova Aliança não é de pedra. O templo na Nova Aliança não é o templo de pedra, não é o templo de alvenaria, não é o templo físico. O templo na Nova Aliança são as pessoas. Porque a Nova Aliança você tem que ter os olhos espirituais abertos para você compreender as profecias e saber de que aquela profecia, aquela passagem está se referindo. Se você não tiver seus olhos espirituais abertos, se você ficar esperando as coisas acontecerem no campo físico, você vai morrer e não vai ver as coisas acontecendo, não vai ver as profecias se cumprindo. Então vamos voltar lá. Na Nova Aliança o templo são as pessoas, concorda? Partindo por esse ponto de vista, o anti-Messias se assentará no coração das pessoas, no entendimento delas, né? Porque nós somos o templo, o trono do Criador é o nosso coração, é a nossa mente. Então, partindo desse ponto, o anti-Messias se assentará onde? No nosso entendimento, no nosso coração. E querendo parecer o Criador. Concordam? Isso está escrito? Pois bem, se olharmos por esse ponto de vista, queridos, o anti-Messias já está sentado no templo do Criador há muitos e muitos anos. Porque as pessoas já abandonaram a sua doutrina. Elas já abandonaram a vontade do nosso Pai há muito tempo. Elas já trocaram a verdadeira escritura, a verdadeira doutrina que é do Salvador, a vontade do Pai, pela doutrina do anti-Messias, trazendo para miúdos da Igreja Católica. Não é isso que está acontecendo hoje? Todas as religiões não seguem as doutrinas da Igreja Católica, do anti-Messias? Todas as religiões, seja ela espírita, seja ela protestante, aí o católico também se fala. Então, o que as pessoas seguem hoje são doutrinas, são ensinamentos da Igreja Católica. O anti-Messias, ou a besta, ou a prostituta, do Apocalipse, a igreja prostituta, ela já adentrou ao coração das pessoas e fez com que elas trocassem o nosso Messias, os ensinamentos dele, a vontade do nosso Pai, pelos ensinamentos e a vontade do anticristo, gente. Nós obedecemos feriados religiosos. A igreja protestante faz a Santa Ceia, que é uma cópia da Eucaristia da Igreja Católica. Lá tem um padre, aqui tem um pastor. Lá tem um coroinha, aqui tem um diácono, um presbítero. Lá tem um batismo, né? Por aspersão. Aqui tem um batismo nas águas. Então, queridos, as pessoas hoje não conseguem entender que o nosso Pai é Espírito e voltaram a praticar as coisas do Velho Testamento. Por quê? Porque o anticristo, o antimessias, a igreja prostituta, fez com que eles voltassem à velha aliança, voltassem a praticar as coisas do Velho Testamento, negando e fazendo oposição ao nosso Messias, ao nosso Salvador que morreu na cruz. Deixando de lado os ensinamentos do Pai, os ensinamentos das Escrituras, para praticar tradições de homens, para colocar em prática ensinamento de homens. Não foi isso que o anjo mostrou a João lá em Apocalipse, que toda a terra estava embriagada com a doutrina, com o vinho, né? Quer dizer, a doutrina dada pela prostituta, com exceção dos escolhidos e dos 144 mil, toda a humanidade estava embriagada
com a doutrina da igreja prostituta. É sobre isso que Paulo está falando, com outras palavras, mas é sobre isso. O anticristo já se assentou no santuário, no templo do nosso Criador, querendo se parecer ao Criador. Ele já se assentou no coração das pessoas, no entendimento delas, e fez com que elas praticassem as coisas que são contrárias à vontade do nosso Pai e à doutrina do nosso Salvador. São várias as doutrinas seguidas pela humanidade que são doutrinas induzidas, ensinadas pelo antimessias, pela igreja prostituta, pela igreja católica. Então, se você olhar com seus olhos espirituais essa passagem, não vai ter a construção de templo físico em Jerusalém, nunca. O antimessias jamais construirá um templo em Jerusalém, um templo de pedra, de alvenaria, um templo físico, e se assentará dentro dele e irá comandar as pessoas. Ele já se assentou no templo do Criador, querendo parecer o Criador, e já dominou as pessoas. Lentamente ele foi envolvendo elas, lentamente ele foi penetrando no entendimento delas, lentamente ele foi tomando o templo do nosso Criador para ele. Certo? Ou então o apóstolo Paulo tinha que cair em contradição, porque ele afirma lá em Atos dos Apóstolos 17 que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Certo? O nosso Salvador mesmo falou que o templo somos nós. Estevão foi morto por falar que o Criador não habitava em templos feitos por mãos de homens, mas habitava em nós. Então você precisa ter os seus olhos espirituais abertos, você precisa entender as profecias, precisa entender o simbolismo, precisa entender o que significa cada símbolo para você poder botar em prática e descobrir de que o apóstolo Paulo está falando em 2 Tessalonicenses 2. E fora outras passagens, né? Fora outras passagens. Que é tudo simbólico. Então você tem que entender os símbolos. E uma vez você entendendo os símbolos, você chega à conclusão e descobre o que quer dizer aquela passagem. Para isso eu vou citar uma passagem aqui que fala assim, ó, naquele tempo, 7 mulheres lançarão mão de um mesmo homem, dizendo: queremos ser chamadas só pelo seu sobrenome. É mais ou menos assim a profecia, né? Queremos ser chamados pelo seu sobrenome. Vestiremos as nossas próprias vestes e comeremos o nosso próprio pão. Naquele tempo, no tempo futuro, 7 mulheres, isso. 7 mulheres, ou seja, as igrejas, a totalidade das igrejas, lançarão mão de um só homem. Que homem é esse? É o nosso Salvador. E elas vão querer ser chamadas, vão querer só o sobrenome dele, Cristo. Podemos ser chamadas de cristãs. Mas você veja que elas vestirão as suas próprias vestes e comerão do seu próprio pão. Entendeu? Elas só querem o sobrenome, Cristo. Elas só querem ser chamadas cristãs, mas não querem compromisso nenhum com ele. É uma aliança de segundas intenções. Compreenderam? Uma prostituta. No caso, umas prostitutas, as igrejas, lançaram mão do nome do nosso Messias, mas não querem compromisso com ele. Elas só querem o nome dele, para que elas possam se aproximar das pessoas e ter poder sobre elas, ter domínio, tirar dinheiro delas. Mas compromisso com o Messias elas não querem, porque elas se vestem dos seus próprios vestidos e elas comem o seu próprio pão.
ou seja, ela tem as próprias doutrinas dela. Elas só querem o nome dele, elas são independentes dele. Amém? Deu para entender mais ou menos? Espero ter sido útil para os irmãos. Um abraço, que o Criador abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.